Olá, o Repórter MT recebe aqui em nosso estúdio hoje Antônio Joaquim, que é conselheiro afastado do Tribunal de Contas, e ultimamente o doutor Antônio Joaquim tem feito algumas declarações que ele teria sido vítima de uma armação política que culminou no seu afastamento aí do TCE, que ocorreu em 2017, né, doutor, ali na Operação Malebouge, né? Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, prazer estar aqui com você. Eu gostaria de iniciar essa nossa entrevista questionando do senhor justamente porque esse afastamento ocorreu lá em 2017, setembro, né, de 2017. Por que o senhor veio à tona agora com essas declarações? Muito boa pergunta, até para ficar bem claro isso. Eu estava quieto porque eu estava aguardando o julgamento dessa petição que não se refere nem ao mérito do processo, do inquérito. Não tem processo, não tem denúncia. Então, é apenas no sentido do retorno, né, do retorno. Então, eu aguardava o julgamento. Com 1 ano e meio com o ministro Fux sem julgar esse pedido de retorno, foi ele que deu a liminar afastando, ministro do Supremo Tribunal Federal, e tem um ano, 11 meses que estava na mão do ministro agora do STJ, Raul Araújo, para decidir e sem decidir. Então, a decisão veio dia 19 de fevereiro e somente agora, quinta-feira passada, não me lembro exatamente o dia, é que foi divulgado o teor do voto, né, os motivos que ele negou o meu retorno. Aí, a partir daí... Aí o senhor teve conhecimento. Aí, a partir daí, eu falei, não, agora eu tenho que falar, eu tenho que reagir, né? Porque, na verdade, eu sou vítima de uma associação bandida, de 2 bandidos, o ex-procurador Janot e o ex-governador, procurador também, ex-procurador Pedro Táxi. E vou te dizer por quê, e ao telespectador, por que é uma aliança de bandidos. Porque o meu crime foi o fato de eu anunciar a minha pré-candidatura de governador para disputar com o Táxi em 2017. Esse é o verdadeiro crime. Se eu não tivesse a ousadia de fazer esse anúncio, eu não estaria afastado. Não teria essa atitude do procurador Janot, né? Então, a linha do tempo é clara, demonstra com clareza e é uma prova da bandidagem, da aliança de bandido que eles fizeram. Eu, no dia 29 de agosto, anuncio que eu presidindo uma sessão, dia 29 de agosto, eu anuncio na sessão pública de que esta é a minha última sessão, eu estou saindo do Tribunal de Contas porque eu vou me aposentar para ser candidato a governador, dia 29 de agosto. Então, oficializei formalmente a minha despedida do tribunal. Naquele dia, inclusive, quem gosta de pesquisar, vai lá no site do tribunal, dia 29 de agosto de 2017, e vai ver a sessão. Todos os conselheiros que estavam no plenário fizeram um discurso, me desejando boa sorte na minha nova empreitada, o procurador do Ministério Público de Contas, enfim. No dia 6 de setembro, ou seja, um pouco mais de uma semana, o Janot entra com a petição pedindo o meu afastamento lá no Supremo Tribunal Federal com o ministro Fux, que foi já daí uma má-fé, porque o meu foro não era lá do ministro Fux. Ele juntou a Operação Ararat para gerar esse pedido de afastamento. E no dia 12 de setembro, ele fez isso no dia 6 de setembro, essa linha do tempo. Eu não sabia, estava ainda na mão do ministro, eu não tinha como saber. Por isso que o senhor não falou nada antes. Não, porque o ministro estava decidindo o pedido dele. E no dia 12, eu protocolei, como prometi no dia 29, a minha aposentadoria. Aí, no dia 14, 2 dias depois, houve a operação de afastamento e de busca e apreensão na minha casa. Então, eu protocolei minha aposentadoria 2 dias antes de ser afastado, que também prova a má-fé do Pedro Táxi, dizendo agora, semana passada, que nós vamos falar sobre isso, que ele não assinou minha aposentadoria porque eu queria fugir do processo do Supremo. Quer dizer, mais uma mentira. O meu processo, o meu pedido foi antes de eu ser afastado, tá? Então, o crime que eu cometi foi esse, foi de botar a candidatura. Por quê? Vou dizer, mas por que razão ele pediu o meu afastamento?
Tem um porquê, claro que tem. Essa é a parte da verdade. Que é a razão que é uma delação feita pelo seu Silval Barbosa, que fala, que me cita em dois momentos. O primeiro é que teve com um colega meu acertando uma suposta propina e que o colega meu teria dito a ele que eu seria beneficiário de parte da propina. Ele nunca disse que teve comigo, eu não teve. E me cita a segunda vez dizendo que ele era sócio oculto de uma fazenda que eu vendi, que eu tinha vendido há 5 anos antes. Nós estamos em 2017, eu vendi a fazenda em 2012, né, para o rapaz da Trimec, o Vanderlei hoje, que na época, em 2012, um grande empresário respeitado, e até ele próprio, Silval, em 2012, não tinha nada contra ele, ainda era considerado um governador honesto. E ele disse que ele era sócio oculto do Vanderlei. Então, esses dois momentos que ele me cita, essa é a verdade. A grande mentira, a grande farsa, a grande bandidagem do Janot é querer transformar essa verdade numa mentira. Porque não tinha por que me afastar só pela palavra do delator. Não tinha nada, como até hoje não tem. Não havia provas. Não havia, não há e não haverá. Nem naquela época, nem hoje, nem daqui 100 anos haverá prova da minha participação eventual no suposto crime de propina. E a questão da fazenda é ridículo, é absolutamente inepta, é ridículo. Qual é o crime? Eu vender uma fazenda minha, que estava na minha declaração de imposto de renda há 7 anos, uma propriedade minha. Eu tenho esse copo que está com minha propriedade assim 10 anos, vendo ele, qual é o crime? Aí o cara vai falar lá na frente que era sócio oculto, comprou o copo de sociedade. O cara que me vendeu, comprou a fazenda, foi na Polícia Federal e falou, não, eu comprei, o Silval era sócio oculto, mas eu nunca falei isso para o Antônio Joaquim. Então, não havia motivo para me cassar o mandato de presidente do Tribunal de Contas, que foi o pedido que o Janot fez. Quando ele me afastou, ele me cassou, eu era presidente do Tribunal de Contas. Então, ele pesou a mão para atender o pedido do Pedro Táxi, para que eu não fosse candidato a governador. Então, por que eu estou falando só agora de forma mais contundente? Porque eu estava esperando ser julgado para retornar. Eu falei, o dia que julgar eu vou retornar. Mas, infelizmente, eu respeito a decisão do ministro Raul Araújo, do STJ, que entendeu que não era a hora de eu voltar, mas eu estou resignado. Eu vou entrar com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Por quê? O ministro baseou em 3 motivos a negação do meu retorno. Primeiro motivo, que eu paguei contas do Banco do Brasil, cédulas rurais em 2015. Não tem nada a ver com o Tribunal de Contas. A origem do dinheiro está absolutamente legítima. Eu juntei essa documentação, levei para Brasília, eu cheguei de Brasília ontem. O segundo motivo que ele disse que eu não poderia retornar, que eu emprestei dinheiro para o meu genro em 2015. Eu não peguei, eu emprestei, é verdade, mas eu não peguei um saco de dinheiro de propina, qualquer outra origem de corrupção, para emprestar para o meu genro. Eu dei um cheque do Antônio Joaquim, que caiu na minha conta, debitou na minha conta e creditou na conta dele. Isso declarado no imposto de renda meu e dele, com contrato mútuo de empréstimo. Qual é o crime? Não pode haver crime. E o terceiro motivo que o ministro cita é a questão da fazenda, que eu teria vendido a fazenda em 2014 e que teria entrado o recurso da Trimec na minha conta, que foi um equívoco do ministro da assessoria, induzir ele a erro, porque não foi em 2014 que eu vendi a fazenda, eu vendi em 2012. Então eu tinha dinheiro na minha conta da Trimec, não só em 2014, eu tinha em 2012, 2013 e 2014, que foi o produto da venda legítima, legal da fazenda. Então, eu vou entrar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal contra essa decisão, democraticamente. Eu sou um democrata, eu sou um republicano, respeito a justiça. Eu tenho certeza que o ministro foi induzido a erro mais uma vez, como o ministro Fux foi, né? E eu vou defender a minha honra até o final. E a partir desse julgamento do ministro, eu resolvi esclarecer por quê. Porque quando sai o voto do ministro na quinta-feira, inunda a mídia considerando todos nós culpados. Então cada um se defende, mas eu estou me defendendo de forma veemente, vou fazer uma cruzada em defesa da minha honra. Eu tenho dito o seguinte,
todos aqueles que têm programas de TV, de rádio, que me julgarem indevidamente, injustamente, já me condenarem nos seus comentários, eu vou abrir uma ação criminal contra eles. Eu vou gravar todos os programas. Eu não vou permitir, apesar do Pagô ter assassinado a minha honra, a minha reputação, o Pagô, eu estou com o Pagô, o Janot, apesar do Janot ter assassinado minha reputação, coisa que ele não teve coragem com o ministro Gilmar Mendes, né? Ele tem um instinto assassino, ele queria matar o ministro, ele disse que levou o revólver, na hora de apertar o gatilho ele decidiu, ele é um sujeito desse, né? Um desequilibrado desse, assassinou, teve a coragem de assassinar minha reputação aqui no Mato Grosso. Mas eu não vou permitir também que seja assassinada a minha honra. Estou sentinela e vou ficar diuturnamente na defesa da minha honra. Eu tenho minha família, né, eu tenho meus amigos, que eu tenho que ter respeito a eles e reagir para que eu não caia na vala comum de bandido. Eu não sou bandido, eu não devo nada, eu vou enfrentar todas as questões e estarei vivo o dia que o Ministério Público terá que pedir o arquivamento dessa questão contra mim, porque não terá prova nenhuma contra mim. E se o Ministério Público não pedir o arquivamento, que eles têm esse problema, eles que eu digo, alguns, eles têm coragem de abrir um processo e que deve ter contra uma autoridade, qualquer um, né? Que deve ter, é esse o papel deles, mas eles precisam ter coragem de pedir o arquivamento quando não tem nenhum tipo de culpa. Mas uma grande parte deles não pede arquivamento porque tem medo de serem acusados de terem feito um acordo com aquele que eles estão arquivando o processo. Que eu acho um equívoco, porque tem que ter coragem para arquivar, como tem que ter coragem para abrir o processo. Então, se por acaso o Ministério Público não tiver a coragem de pedir o arquivamento por falta de prova, eu tenho também a convicção de que nenhum juiz, nenhum ministro do Supremo, das Cortes Superiores, irão aceitar uma denúncia vazia, uma denúncia inepta, sem nenhuma prova contra a minha pessoa. Então eu vou viver o dia que eu serei inocentado dessa monstruosa injustiça que eu vivo, produto de uma aliança de dois bandidos, o senhor Janot e o senhor Pedro Taques. E o senhor avalia de alguma forma a possibilidade de entrar com uma ação judicial contra eles? Eu considero que eu tenho o dever de, depois disso resolvido, tomar minhas providências. Assim, sim, o senhor sendo inocentado, tendo esse processo com certeza vou atrás disso. Essa seria porque quem vai me pagar essa conta? Veja bem, como eu disse, o Silval Barbosa, ele fez uma delação por atacado, um atacadão, né? Se você somar a quantidade de pessoas físicas, de personagens que ele citou na delação e a quantidade de empresas que ele citou na delação, passa de 200. Monstruosa, né? Delação monstruosa. O Fux usou esse termo e eu uso o termo para mim. Eu vi uma monstruosa injustiça. Então, se você somar o que o Silval citou na delação, dá mais de 200 entre pessoas físicas e jurídicas. Somente eu e mais 4 colegas fomos punidos antecipadamente. Só nós 4, nós 5, eu e mais 4. Até deputados que foram gravados, tudo, não há penalidade nenhuma depois da delação dele para ninguém. Penalidade que eu digo antecipada, sim, como nós tivemos do afastamento. Agora, a minha situação é mais grave. Quem vai pagar essa conta para mim? Porque eu fui afastado, uma penalidade antecipada. Eu fui cassado do mandato de presidente do tribunal, segunda penalidade. Eu fui impedido de aposentar um direito que eu tinha, que aí é a história da aposentadoria, que se tiver tempo nós podemos falar do Pedro Taques não ter assinado. Terceira, eu fui impedido de aposentar, que eu tinha todo o direito legítimo, idade, tempo de contribuição. E a consequência da minha não aposentadoria fui cassado meus direitos políticos, porque eu não pude ser candidato. Pois bem, não sei se pode falar agora ou você quer que fale depois. Pode falar, podemos falar, porque até foi nessa questão da aposentadoria
que o ex-governador Pedro Táxi até enviou aí uma resposta, né, de que ele negou a aposentadoria do senhor, ele negaria novamente porque ele não estava fazendo nada de errado e disse que o senhor estava tentando fugir do STF, foi isso? Foi isso. É uma prova da sua impostura, né? Pedro Táxi é um impostor. Ele enganou a população de Mato Grosso em 2 eleições, mas eu tenho certeza que nunca mais. Um impostor, é assim, sempre mentindo assim, manipulando, fazendo de vítima, né? Primeiro, eu acabei de dizer, antes vou repetir, eu protocolei a minha aposentadoria dia 12 de setembro, antes da operação, eu não sabia da operação. Como é que eu estaria correndo num processo? Se eu não estava processado, eu estava na titularidade. O senhor queria ser candidato. Eu queria, a aposentadoria é para ser candidato e mais do que provar mais o medo, o pavor que o Pedro Táxi tinha de levar uma surra minha na eleição, é que mesmo afastado, eu tomei a decisão de ser candidato. O afastamento foi dia 14 de setembro e eu, como já tinha protocolado, eu podia tirar o processo, né? Não, fica aí, eu quero ser candidato. Para ser candidato, precisava da aposentadoria, porque eu, Tribunal de Contas Conselheiro, é como juiz, eu não posso militar na vida política eleitoral partidária. O que ocorreu? Deixei a aposentadoria, o presidente do Tribunal de Contas assinou minha aposentadoria e a partir daí eu marquei uma data do dia 8 de novembro para filiar o PTB para sair numa pré-campanha, 8 de novembro de 2017. E eu não imaginava que ele deixaria de assinar. E aí passaram 10 dias não assina, 15 dias não assina, 20 dias não assina, aí eu descobri que ele não ia assinar. E aí o que ele fez? Ele mandou uma consulta para o Supremo Tribunal Federal. Aquilo vai contaminando as questões. O ministro já fica contaminado com tanta informação e tal. E o que ocorreu? Ao final, o ministro negou a minha aposentadoria em dezembro e depois a Câmara confirmou em fevereiro. Ou seja, essa decisão impediu a minha candidatura. Mas o tanto que o Pedro Táxi é impostor, que o parecer da Procuradoria que ele se refere, o que interessa é o procurador que deu o parecer, não é o procurador-chefe que sugeriu para ele fazer a consulta. O parecer do procurador, o funcionário de carreira concursado, deu um parecer dizendo que eu poderia ser aposentado desde que consertasse um problema que ele detectou, que eram os anos de contribuição quando eu era deputado federal. E isso foi resolvido. Então, o parecer do procurador, que eu esqueci o nome, mas vou ter esse nome na ponta da língua, deu o parecer favorável. Então, é mentira do Pedro Táxi, dizendo que cumpriu determinação. O Galo, que era chefe dele, que sugeriu para mandar, mas era uma decisão política. Se ele quisesse, ele podia usar o parecer do procurador e assinar. E o que é pior, o único estado do Brasil que o governador homologava, acho que o Tribunal de Contas já mudou isso, era Mato Grosso, porque a despeito também do Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa, quem assina, quem homologa não é o governador, é o presidente da Assembleia. Quem assina homologa a aposentadoria do desembargador é o presidente do Tribunal de Justiça. Quem assina homologa a aposentadoria do Ministério Público, do procurador, do promotor, é o procurador-geral, assim como é o Tribunal de Contas no Brasil inteiro. E tinha essa coisa no regimento, eu acho que lá dos anos 60, 70, que o tribunal era muito ligado ao Poder Executivo. E o que é pior, eu sou culpado pelo seguinte: em julho, quando eu decidi aposentar, que eu ia anunciar minha aposentadoria em agosto, a minha assessoria me trouxe o regimento e falou: olha aqui, você sabia que o governador tem que assinar a aposentadoria? Eu falei: não. Então, tem que assinar. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tirar isso do regimento, eu tirava numa sessão como presidente. Porque não é lei orgânica, é regimento interno, é decisão interna. Mas o senhor não imaginou que fosse ter. E por que eu não fiz? Porque eu quero lembrar que um mês antes de julho, um mês e pouco, eu tive um entreveiro com esse impostor do Pedro Táxi, esse malandro. Por quê? Eu, como presidente do Tribunal de Contas, eu decidi fazer uma auditoria
na sonegação que ocorre de forma escandalosa, ocorria nas exportações dos produtos do agronegócio em Mato Grosso. Quem exporta não paga nada, quem vende internamente paga imposto. Então eu ia fazer e havia uma pré-auditoria dos nossos auditores, onde indicava indícios concretos de que havia problema sério de sonegação. Quando eu decidi fazer isto, ele me esculhambou na mídia, fez uma nota no WhatsApp, soltou. Agora a Assembleia tem uma CPI com relação a essa sonegação. Aí o que ocorreu? Quando eu vi aquilo na mídia, claro, eu respondi à altura, e então virou um entreveiro entre o presidente do Tribunal de Contas e o governador. E eu, ingenuamente, em 2 meses depois, se eu tirar isso agora, vão dizer que eu estou penalizando o cara, tal. Burrice, ingenuidade que eu não quero cometer nunca mais na vida. Porque eu tenho um defeito também de acreditar na natureza humana. Eu achei que era incapaz, que o sujeito era incapaz de fazer uma maldade dessa, entendeu? De usar uma artimanha dessa, uma coisa pequena, né? De uma alma má, de uma alma ruim. Então, e aí ele terminou me caçando o direito de ser candidato, pelo fato de ter propiciado a minha não aposentadoria. E assim é a vida. Então, por que eu também não senti tanto lá atrás o afastamento? Porque, na verdade, eu não liguei para o afastamento. Estou afastado, dane-se, eu vou ser candidato, enfrentar esse cara. Porque se ele, num debate, falasse para mim, mas você é conselheiro afastado, quer ser disputar a eleição comigo? Eu sou afastado, mas não sou bandido e não sou culpado de nada. Agora, você está em 4 delações, eu estou em uma. Então eu não tinha medo do debate com ele. Não tinha, eu ia disputar a eleição com ele para valer. Mas infelizmente não deu. E agora, por que eu fiquei, resumindo, por que eu fiquei em silêncio todo esse tempo? Porque como não deu para ser candidato, eu tirei minha aposentadoria, já que não foi impedido, tirei o processo, arquivou, e eu quero voltar para o tribunal, trabalhar. Eu estou ganhando o salário sem trabalhar, agora vai fazer 30 meses. Eu tenho experiência, eu tenho preparo. Para o tribunal. Sim, isso é a minha luta. Eu até comentei com o senhor que tem alguns comentários que o senhor quer voltar para a sua vida política, né? O senhor já foi deputado. Eu quis voltar em 2018, né? Como eu relatei aqui, para ser candidato a governador, não deu certo. Então eu tenho que voltar para o tribunal. E aí essa é a minha luta. Nós não estamos discutindo o mérito, se eu sou culpado, se eu não sou, os colegas são culpados, porque isso está lá no inquérito, porque até hoje não tem nem tem nenhum tipo de denúncia, eu não tenho de que me defender, não tem denúncia. Então, assim, não está se discutindo o mérito do processo, está discutindo o retorno para o tribunal. Não é possível essa injustiça. Depois de 30 meses, sem prova, sem denúncia, continuar afastado. Continua como o ministro deu mais 6 meses para o inquérito, faça mais 6 meses o inquérito, mas devolva a gente para trabalhar. O dia que eu quero concluir, faz as denúncias, o ministro aceita ou não aceita a denúncia, condena, prende, faz o que tem que fazer. O senhor já apresentou sua defesa nesse caso? Defesa de que não há denúncia. O senhor disse que... Não, eu estou apresentando o habeas corpus em cima da questão do retorno. Isso, do retorno. Apresentei, sim. Os advogados, ontem, hoje é sexta? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Então, ontem, na quarta-feira, eu reuni em Brasília com o advogado, a advogada Fernanda, e ele vai estar preparando para entrar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal até quarta, quinta-feira. Aí o senhor acredita que isso pode acelerar esse Eu processo? tenho uma expectativa. Agora, a justiça é justiça, pode negar também, né? Mas vou tentar, tem que tentar. Acredita que pode ser prejudicado na delação do Sérgio Ricardo? Olha, essa é uma boa pergunta. As pessoas até falam, mas o ministro talvez teve acesso à delação do Sérgio, alguma coisa assim. Olha, eu quero dizer, olhando francamente para todos os seus telespectadores, sabe o que significa a delação do Sérgio Ricardo para mim? Nada, zero, insignificante, irrelevante, então nada. Nunca tive nada com o Sérgio Ricardo que me comprometa, nada, zero. Não é justo esperar a delação do Sérgio Ricardo do Mané para eu retornar para o tribunal. Não é processualmente
legítimo uma situação dessa. De uma delação que ele nega, eu acredito que ele tenha feito, né? Mas eu não me importo com a delação. Eu até tenho contado uma história do Sérgio, quando ele foi afastado antes do nosso afastamento, ele tinha sido afastado aqui na Justiça do Estado. E eu era presidente do tribunal, foi em 2016, início de 2017. Aí ele me procurou antes da notificação minha, antes de ser afastado formalmente, depois da decisão do juiz, e ele me procurou: presidente, eu preciso de sua ajuda aí, porque eu fui afastado. E eu me dispus, o que eu puder, eu ajudo como presidente. Eu tenho um dever como presidente de ajudar um membro da instituição, né? Claro, dentro da legalidade, né? Dentro de uma atitude republicana. Eu tenho um dever de preservar, né, o direito dele de defesa, né, da dignidade dele. Aí ele me trouxe, falou: vou trazer um documento que o meu advogado em Brasília vai mandar. Ele me trouxe um documento de um advogado famoso de Brasília, que era uma minuta para eu assinar. Eu li a minuta e é evidente que eu vi que não tinha como eu assinar, porque era uma minuta para um advogado de defesa dele assinar, não para eu, presidente do Tribunal de Contas, né? Não tinha, era incompatível o presidente, quem quer que seja, assinasse aquela minuta. Eu entendi, mas mesmo assim mandei para a assessoria, 10 minutos depois a assessoria falou: não tem jeito, isso aqui é uma minuta para um advogado de defesa assinar. Chamei, disse que chamaria logo depois, chamei e informei. Falei: olha, Sérgio, isso aqui, o senhor advogado de Brasília está subestimando a sua inteligência e a minha. Isso aqui não é para um presidente do tribunal assinar, infelizmente eu não posso assinar. Eu senti que ele não gostou na hora, mas eu compreendi, porque o estresse, aquela raiva, aquele nervoso. Não, mas depois disseram que ele ficou com muita raiva de mim nesse momento. Mas depois não, nós voltamos a conversar normalmente. Mas eu só conto essa história para dizer: se ele teve uma raiva minha algum dia, foi essa, mas também foi ultrapassada. E não é por raiva, não há como o Sérgio me comprometer em nada, porque eu nunca sentei com ele para tratar de nada que não fosse absolutamente sério e honrado. Certo. A gente vai continuar acompanhando essa situação do senhor, né? O seu pedido está sendo registrado lá desse habeas corpus. E eu quero agradecer a sua participação aqui no Repórter MT, deixar o espaço aberto para o senhor, para suas considerações finais, para quem está acompanhando. Só agradeço, né? Nessas horas a gente precisa muito de conversar, de fazer o contraponto, porque as pessoas julgam muito, né? É mais fácil julgar do que pensar, né? Do que refletir. Então você já julga, o cara acusou alguém, já é culpado, né? E o que estava acontecendo é isso, todo mundo já me julgando, pré-julgando como bandido. Estava virando aí na opinião pública um grande corrupto. O senhor sentiu essa necessidade Sim, e eu estou fazendo uma cruzada em favor da minha honra. Ninguém vai pisotear a minha honra, impunemente, né? Pode até tentar. Mas obrigado pelo espaço. Certo, obrigada, Tata.